Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. Boa noite. Viverde. Denis já tá aí, o Fred já tá aí também. Olá. Obrigada. Bom, gente, são 6 horas. A gente está com uma live combinada. Hoje eu vou apresentar para vocês o movimento GAP, com os meus amigos Fred, Denis e Bruno. Eu vou tentar fazer a chamada deles aqui. Isso aqui é novidade para mim, então tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Eu nunca fiz uma chamada assim para 4 participantes. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vou chamar o Fred primeiro. Vamos ver. Oi, Fred, boa noite. Oi, Amanda, tudo bem, minha querida? Boa noite. Tudo jóia? Fred, estou pedindo um pouquinho de paciência para o pessoal aqui, para eu fazer essa chamada, tá? Ah, tá ótimo, tranquilo. É muita novidade, peraí. Fica tranquilo. O Denis. Cadê o Denis que já sumiu? Denis, fala comigo, por favor. Cadê o Denis? Fred, acho que você tá... O Bruno tá aqui também. Aqui. Então, eu vou chamar o Bruno também. Mais um. Ah, o Denis apareceu aí também. Oi, Denis, vou te chamar também. Olá. Oi, Bruno. Oi, tudo bem, Amanda? Tudo jóia. Tudo ótimo. O Denis está aqui. O Fred sumiu, né? Eu tô aqui. Não, E o Denis tá aqui, tá aqui. Ah, tá aí? Tô. Ah, tá, porque pra mim não tá aparecendo. É porque o vídeo do Fred tá travando um pouquinho. Ah, perfeito. Tá, um pouquinho só. Espera aí, a gente vai resolver. Probleminhas técnicos. Não, tranquilo. Acho que agora eu Faz parte. o Denis, espera aí. Agora... Aí. Boa noite, Amanda, Fred, Bruno. Boa noite, Denis. Boa noite. Meninos, vamos lá. Vou tomar liberdade de chamar de liberdade. Fica à vontade, você que manda. Tá dando... Coisa boa hoje, né? Não maravilhosa. Eu vou começar. Tá dando só um pouquinho de eco aqui, Amanda. Eu acho que quando o Denis entrou... Quando o Denis entrou, deu eco. Vamos todo mundo abaixar. Vamos ver se melhora, abaixa um pouquinho. Oi? Melhorou. Agora tá ok aqui pra mim. Melhorou. Pra mim também. Melhorou? Tá tudo bem pra vocês que estão assistindo? Boa noite. Responde aí, gente. Tá com qualidade. Tá dando eco ainda? Tá dando eco em quem exatamente? É a Camila, né? Acho que vou chamar o Fred. Oi? Tá travando o meu? Você tá aí, Fred? Eu tô aqui. Então é só o seu vídeo que tá... Tá caindo aqui. O áudio tá ok do Fred, o vídeo que não. O vídeo tá ruim? Deixa eu sair. Tenta me chamar de novo, Amanda, por favor. Tá bom. É porque seu vídeo só congelou, entendeu?
São as novidades do Instagram, então ainda tem alguns O meu bugs, tem né? Ainda eco, dá gente. Peraí, então. Eu não quero deixar vocês com esse eco chato. E agora? Como é que tá? Vamos ver. Aqui pra mim tá ok. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Abaixei mais um Pra mim pouquinho. melhorou também. Vamos lá. O meu tá com eco? Que coisa. Será que eu falo sem o... Deixa eu tentar sem o... Experimenta pra ver. Oi, pode falar de novo que aqui não veio som. Não foi? Ah, agora eu tô ok. Tá ok, o Fred tá aqui, ó. O Fred chegou aí. Tá ok, gente? Agora melhorou? Aí, Fred tá na área. Fala aí, Fred, alguma coisa pra gente ver se tá ok. Voltei? Tô aparecendo? Ainda tem eco, gente. Eu acredito. Ô, Denis, eu acho que é o seu que dá o eco, cara. Porque quando tá. É? O seu, quando entra, dá o eco. Mas deixa eu ver, se eu abaixar de repente um pouco aqui. Abaixa um pouquinho pra ver. Melhorou? Abaixei, vejam se melhorou? Melhorou. Melhorou. Ah, então foi. Foi? Podemos? Sigamos. Vamos convidar nossos seguidores por enquanto, né? Todo mundo que tá assistindo também, né, Amanda? Vamos combinar. Vamos mandar os aviões. Nossos seguidores. Vou mandar para algumas pessoas aqui que já estão na... Eita! Agora ficou bom? Alguém falou que melhorou o som. Tá, aqui pra mim tá ok. Tá jóia. Também eu vou falar menos, né? Eu quero ouvir mais vocês. Então, se o problema for o meu... Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, vamos seguir. Bom, eu sei que vocês já devem ter a organização de vocês, né? Então, eu vou pedir que cada um se apresente da forma como está acostumado e na ordem que vocês estão acostumados. Então pode começar dos mais velhos aí, pode começar aí, Denis. Ele não deixou nem eu pegar o gancho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Boa noite. Primeiro, Amanda, muito obrigado por essa parceria. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. Obrigado, Bruno, Fred, pela essa parceria do movimento. E boa noite para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Eu me chamo Denis Eustáquio, eu sou aqui do Rio de Janeiro, da capital. Eu sou terapeuta integral sistêmico. E hoje nós falaremos do movimento GAP, que com o Bruno e com o Fred nós criamos, que é um movimento que tem 3 pilares: gratidão, amor e perdão. É um movimento que surgiu no ano passado, no começo dessa pandemia, numa conexão de nós 3, que nós já utilizávamos isso diariamente no consultório. E eu vi um post que o Fred colocou, que ele colocou explicando gratidão, amor e perdão, e colocou gap. Eu falei, Fred, vou roubar esse gap para mim. Eu vou usar aqui também porque eu uso muito, eu falo isso todo dia. E eu peguei aquilo ali, criei uma arte por aqui e repostei. E aí o Bruno também entrou depois nessa jogada e nós acabamos resolvendo, por conta da pandemia, de muitas pessoas ansiosas, depressivas, com pânico, com medo desse processo todo, nós resolvemos criar o primeiro movimento, que era Terapia Gap, exatamente para conseguir auxiliar um pouco nesse controle. E aí o movimento cresceu naquele dia e acabou virando o movimento Gap. Eu vou deixar eles dois falarem também, senão eu vou acabar falando tudo. Bom, então vamos seguir na escadinha agora, né? Bom, eu me chamo Bruno Eustáquio e primeiramente eu gostaria de agradecer aí a Amanda pela oportunidade da gente estar aqui.
né, no seu canal. Parabéns pelo seu trabalho também, que a gente já está acompanhando aí há um tempinho. Obrigada. E é um prazer estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem proporcionado para as pessoas e para nós também, né? Eu sou fisioterapeuta formado há mais de 16 anos, né, na área da saúde, e há 5 anos que eu venho me aprofundando, né, com relação a essa questão da mente, né, do desenvolvimento humano, sobre a mente, sobre a neurociência. E nesse processo eu também tenho a formação em hipnoterapia, trabalho com constelação. Então eu busquei uma forma de integrar corpo e mente, porque eu vi essa necessidade com meus pacientes. E aí nessa jornada, o Denis é meu irmão, então eu conheço ele a vida inteira, e o Fred, no meio dessa jornada, a gente se conheceu no curso, nós três, e foi uma empatia que aconteceu, foi uma questão aí que a gente acredita bastante, né, energética, a gente se encontrou, não foi por acaso, o campo, né, fez com que a gente se unisse, e nessa jornada a gente se uniu de uma forma espontânea. O movimento Gap aconteceu, não foi algo assim pensado, como o Denis já até adiantou. O Fred tinha postado, o Denis roubou a ideia, depois eles me chamaram e formamos esse tripé, né, que é o movimento Gap, gratidão, amor e perdão. E estamos seguindo, simplesmente permitindo que esse fluxo flua. Não foi algo pensado, foi simplesmente com o intuito de contribuir na vida das pessoas nesse momento que a gente veio passando aí por conta da pandemia. E a coisa tomou uma proporção maior do que a gente imaginava e estamos aí, simplesmente permitindo que a coisa flua e contribuir na vida de mais e mais pessoas. Excelente, excelente. Então, o movimento Gap, ele não era algo que já existia, assim, foi uma criação, é uma metodologia que vocês criaram. Isso, Amanda. Para quem me conhece aqui, né, eu chamo Fred Granadeiro. Eu sempre trabalho já na área da saúde há mais de 12 anos, promovendo saúde, prevenindo doenças através de treinamento físico. E aí a gente buscou também integrar a terapia ao treinamento físico. Então a gente faz um treinamento físico, um treinamento comportamental, utilizando também da hipnoterapia e de outras práticas terapêuticas. E a gente, como eles colocaram, a gente se conectou em um momento e aí surgiu a ideia da gente criar primeiramente a imersão Gap. E aí isso foi interessante porque esse Gap, todos nós utilizávamos nos nossos atendimentos individuais, tanto o Denis quanto o Bruno e eu, né, no nosso consultório a gente sempre utiliza isso, o gratidão, amor e perdão, como ferramentas de ressignificação, ferramentas realmente de despertar, de consciência, de autoconhecimento. Então a gente entendeu que era interessante da gente unir essas ferramentas e deixamos, como eles falaram, a gente deixou fluir e essa metodologia acabou surgindo sozinha. É uma coisa realmente muito curiosa, que a gente não sentou para planejar nem nada. Foi algo que foi surgindo, que foi fluindo, que a gente costuma dizer, né, o campo começou a direcionar a gente para esse caminho. Em um momento realmente da pandemia, um momento desafiador, mas que trouxe para a gente, para nós três em primeiro lugar, muito aprendizado, muita oportunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal nosso. E aí a gente teve a oportunidade de levar isso para outras pessoas também para contribuir. E como você comentou, Amanda, ele acabou se transformando, o movimento Gap ele acabou se transformando em um processo de despertar, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Então cada um desses pilares, gratidão, amor e perdão, eles são a base do movimento. Esse tripé é a base do movimento Gap, onde a gente utiliza de ferramentas específicas, ferramentas terapêuticas específicas em cada um desses pilares, para realmente gerar essa transformação pessoal, para realmente gerar essa mudança de consciência, essa mudança de perspectiva em relação à vida. Então esse movimento está ganhando uma proporção que a gente acredita, porque o movimento é a própria vida, né? Gratidão, amor e perdão faz parte do nosso fluxo da vida. Então, como a gente entende que terapia é o restabelecimento desse fluxo, o Gap está presente em todo momento de ressignificação, de tratamento, de autoconhecimento, de cura, né? Então está sempre presente, aí esses três pilares estão sempre presentes.
Entendi. É interessante, né, que a gente realmente nesse pior momento, nesse pior cenário que a gente vive, é o melhor cenário para a gente começar a investir em autoconhecimento, né? Então, contar com esse tipo de metodologia, né, contar com essas terapias integradas, unindo o que cada uma tem de melhor para oferecer, quer dizer, nessa imersão que vocês têm para oferecer também, né? Onde a pessoa ela pode se conhecer, ela pode se perdoar, ela pode se amar mais, ela pode entrar num processo, né, de autoestima bem mais interessante do que aquele que a gente está já acostumado. Então, eu acredito que veio em boa hora mesmo. Ele me faz lembrar um pouco a filosofia Ho'oponopono, né, que também trabalha com alguns desses pilares, só que de uma maneira um pouco mais internalizada, né, é uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais intimista. Nesse caso, quer dizer, é orientado, é uma coisa sistematizada, é uma metodologia mesmo. Me fala um pouquinho mais sobre o movimento Gap, o que as pessoas elas podem encontrar participando dessa imersão? Tá, posso falar, pessoal? Vontade. Primeiro, voltando ali que eu roubei na positividade essa ideia do Fred, né? Na verdade, foi assim como esse processo, ele está no universo, né? A gratidão, o amor, e como nós, como seres sociais, que precisamos de outros seres humanos para sobrevivermos, essa conexão ela foi perfeita. E o objetivo principal do Gap é o que? Essa reconexão consigo mesmo. Esse autoconhecimento, o auto-amor, o auto-perdão, a gratidão, porque quando nós temos gratidão, amor e o perdão, as coisas fluem organicamente, natural, como tem que ser, como é a vida, né? O Fred falou já isso. E é um trabalho muito profundo. Nós faremos uma próxima imersão no dia 17 de abril agora. Vai ser mais uma edição online. Nós já fizemos uma edição presencial também. Fomos convidados num centro de reabilitação de dependentes químicos aí em Paracambi, que foi a primeira presencial. Por quê? Por conta da pandemia não tinha como ter essa presencial antes. E fortaleceu ainda mais a nossa ideia de que nós iremos rodar esse mundo, seja virtualmente ou presencialmente, até porque essa pandemia está nos mostrando que nós não somos o nosso corpo. Nós estamos na nuvem, como nós 4 estamos aqui agora, né? Nós estamos online e conectados com todas as pessoas que estão aqui. Então, nesse processo da imersão, nós trabalhamos os relacionamentos pessoais, familiares, a conexão consigo e com os outros, porque eu me curo quando eu me conecto com você, Amanda, quando eu me conecto com o Bruno, com o Fred e com cada um de vocês que está aqui. Então, é um processo muito profundo e que nós estamos deixando ele fluir, para que nós sintamos mesmo, é sentir. A vida, eu digo muito que ela não é para ser entendida, é para ser vivida. E a gente está deixando seguir dessa forma natural. E está fluindo muito bem, com muita força. Alguém mais quer falar alguma coisa? Uma coisa que é interessante, né, que o Fred já falou, o Denis também, a questão do autoconhecimento, né, o Gap ele tem essa questão da visão integral do todo, né? É claro que a gente usa como base o amor, a gratidão e o perdão. Só que a gente fala sobre vários outros pilares também, né, integrando o corpo, né, e a mente. Então a gente trabalha muito a questão integral no sentido do corpo, mente racional e mente inconsciente, e a espiritualidade. Então é corpo, mente e espírito. E não o espírito relacionado à religião, mas a espiritualidade de se libertar um pouco, de parar de olhar para si, né, para o ego, e olhar para o todo, para o meio. Se autoconhecer e pensar no todo. Enxergar e ter uma perspectiva diferente do meio, né? Porque tudo começa através de uma percepção que nós temos, né? De acordo com tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, a gente capta essas informações, cria, né? Dá um significado para isso e é como a gente encara as situações na nossa vida. Então, quando a pessoa começa a olhar para dentro de si e começar a olhar o fora, o meio,
de uma outra perspectiva, isso faz com que ela compreenda muitas situações e consiga, aí sim, né, enxergar com amor mais verdadeiro, mais puro, conseguindo enxergar aquilo de positivo que existe na vida dessa pessoa, as coisas boas, sendo grata por isso e tendo um pouco mais de compreensão, um pouco mais de facilidade, né, que não tem nada de fácil em perdoar, mas de conseguir compreender para que possa perdoar e a partir desse perdão a pessoa consegue se libertar para viver coisas extraordinárias na vida dela. Perfeito. É curioso, Amanda. É curioso porque às vezes as pessoas falam sobre amor, sobre gratidão, sobre perdão. Quando a gente comenta, né, fala que o movimento ele é baseado nesses 3 pilares, tem pessoa que acha que, mas o que é esse amor, o que é essa gratidão, né? Porque a gente ouve muitas frases de amor, ouve muitas frases relacionadas à gratidão, só que a gente acha que fica nessa coisa mais superficial. Mas não é. O pilar amor que é trabalhado dentro do GAP é um entendimento mais profundo. Não é esse amor filosófico e poético. É o amor vida. É o amor realmente, o sentimento mais elevado do ser humano. É o sentimento que evoluiu, que progrediu. E esse sentimento ele é capaz realmente de gerar transformações profundas dentro de nós. Esse amor é capaz realmente de trazer mudanças reais. E aí, às vezes, a gente fala sobre amor, aí o pessoal acha que é aquilo mais poético, né, filosófico, e não é. Assim também como a gratidão. A gratidão que é trabalhada no movimento é uma gratidão embasada em evidências científicas, em comprovações científicas. Não é o simples ato de agradecer, mas sim aquela gratidão que traz para a gente um conhecimento, que traz para a gente um reconhecimento, na verdade, do porquê sermos gratos, ampliando o nosso foco, ampliando a nossa visão e a nossa perspectiva em relação à vida. Que às vezes a gente fala para a pessoa assim, poxa, a gente precisa ser grato. Aí a pessoa vira para a gente e fala, mas poxa, como que eu vou ser grato diante de tudo isso que eu estou vivendo? Diante de toda essa situação que todos nós estamos vivendo. Só que mesmo diante de todas essas situações que nós estamos vivenciando, nós temos milhares de motivos para exercitar essa gratidão e manifestar essa gratidão. Então, para a gente poder perceber isso, a gente precisa realmente ampliar a nossa perspectiva em relação à vida, o nosso ponto de vista em relação à vida. Então, dentro do movimento, a gente trabalha isso, a gente altera esse olhar, a gente tem ferramentas ali que a gente utiliza para expandir um pouco mais essa nossa consciência, essa nossa percepção da vida, de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Então, a gente trabalha nessa perspectiva mais ampla e profunda em todos esses pilares, na gratidão, no amor e no perdão. A gente não fica só nessa superficialidade da palavra e do significado. A gente tenta realmente passar para as pessoas que participam, interiorizar isso verdadeiramente, para que tenha um despertar real, não algo só de frases motivacionais, simplesmente. A gente percebe alguns movimentos, né, de positividade e muitas frases de efeito, muitas frases prontas, como você falou, que acabou romantizando um pouco esses termos. E esses termos usados na prática, né, da forma como deve ser, esses termos eles não só são extremamente terapêuticos, como são grandes professores também. Né? Quando a gente fala disso, usado para a gente, usado para o nosso crescimento, né? O nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual também, por que não? Quando a gente fala nessa evolução que a gente precisa alcançar, primeiro a gente tem que realmente, né, se autoconhecer, depois se auto-perdoar, depois a gente tem que ter gratidão de uma forma genuína dentro da gente, e aí sim a gente alcança o alto amor. Quando eu consigo trazer isso tudo para mim, o que eu não posso oferecer para o outro, não é mesmo? Então, quer dizer, quando a gente fala desses 3 pilares, quando a gente lê de uma maneira rápida, se a gente lê e der um significado muito romântico para isso, a gente geralmente direciona isso para o outro. Então, eu tenho que amar o outro. Eu tenho que perdoar o outro. Né? O perdão é algo que eu tenho que oferecer para alguém. Mas eu estou cheia de memórias, né, que não estão bem resolvidas dentro de mim. Eu tenho os meus próprios erros.
e às vezes eu fico ali amargando, né, aquela lembrança cheia de culpa, cheia de mágoa, cheia de feridas, e eu preciso me libertar daquilo para levar minha vida de uma maneira mais plena, mais feliz, mais saudável, né? Porque você se perdoar, você se amar, você ser grato, né? É um preditivo de saúde, de bem-estar, de mente leve, de mente tranquila. Então, essa metodologia ela é perfeita, né? Por isso, porque ela vai trabalhando tudo isso na pessoa. E quer dizer, você se torna uma pessoa, não é que você se torne uma pessoa perfeita, mas você se torna a melhor versão que você pode ser, a melhor pessoa com quem você consegue conviver, né, dentro desse corpo que a gente tem. Então, eu tenho certeza que eu dou o melhor de mim para que eu possa oferecer para o outro o meu melhor também. Eu sou uma pessoa boa de se relacionar, eu sou uma pessoa boa de conviver, né? Então, é muito perfeito mesmo, assim, eu fui dar uma pesquisada, obviamente, no mapa mental que o Fred me mandou, assisti os vídeos, né? E eu gostei muito da metodologia de vocês, é muito interessante. Legal, legal, mano. E o mais interessante desse movimento é que ele é um movimento de vivência. Ele tem um pouco de teoria e 95% de prática. É para que as pessoas compreendam ou com a história dos outros que estão participando ou com as nossas histórias que nós contamos, de casos de consultório diário que nós vivenciamos. E essa gratidão, por mais que pareça de repente chocante para quem escuta agora, é você ter gratidão porque você sofreu na vida, porque de repente tinha alcoolismo e vício na sua família, porque foram todos esses momentos de dor e sofrimento que fizeram você se tornar quem você é hoje. Você só está viva e vivo aqui hoje graças a tudo isso. E o que é o amor na nossa visão? O amor é você entender que tudo na vida é por amor e lealdade. Os seus pais, eles fizeram tudo com amor da forma que eles entenderam. Os seus avós, eles foram aprendendo. E nós trabalhamos movimentos e ferramentas de constelação familiar, hipnoterapia, mindfulness, meditação, do coaching, enfim, são várias abordagens com esse objetivo mesmo de parar um pouco e olhar, calma aí, quem sou eu? Porque quando você começa a entender quem é você, tira essas culpas, essas dores, esses pesos e para de julgar o outro, apontando o dedo para o outro, porque quando você aponta para o outro, você não diz sobre o outro, você fala sobre você. Porque ele ativa um gatilho, por isso que eu digo que cada um de vocês me cura também. Porque de repente eu olho para Amanda, ela fala uma palavra que toca na minha emoção e eu estou me curando com isso. Então é um processo de conexão. Nós somos neurônios no meio desse universo. E cada um de nós precisa se conectar com o outro para quê? Para que as sinapses e as curas aconteçam. Uma coisa interessante, só complementando isso que o Denis acabou de falar, que parece uma coisa, na verdade é uma coisa simples, que é a correria do dia a dia. Então, a gente passa, até na pandemia, que a gente teoricamente fica com mais tempo, né, porque está em casa e tudo, mas é uma correria porque a nossa mente não para, ela fica ali o tempo todo querendo buscar alguma coisa, soluções e mensagem, o mundo está muito rápido. Então, a gente não tem um pouquinho de tempo para parar e olhar para dentro da gente. A gente está só olhando o meio, olhando lá fora. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas elas estão buscando soluções fora delas. Vai num terapeuta, vai numa psicóloga, né? Você tem experiência nisso. Vai num terapeuta, vai num fisioterapeuta, querendo uma solução. Só que, na verdade, nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, a gente não vai te dar nenhuma solução. A gente apenas vai ser eu costumo dizer que a gente é como se fosse uma lanterna. A gente apenas vai ligar uma luz para você, né, para a própria pessoa olhar para si e ela encontrar o caminho. Então, as respostas estão dentro de cada um de nós. Então, esse momento do movimento GAP trabalha muito essa questão. Olha, estamos aqui, agora vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro para você se conhecer, para você olhar um pouco para as suas dores, porque não tem como fugir. Você pode até adiar, não querer olhar agora, e cada um tem o seu momento, o seu tempo, mas em algum momento você vai dar de frente para essa dor. Então, lógico que a gente não vai de forma direta em cima disso, das dores, mas
caem muitas fichas, as pessoas olham, conseguem compreender, e aí entra o perdão, a gratidão, a ressignificação, e a vida começa a modificar. A gente teve vários relatos assim de mudanças que a gente não imaginava que fosse proporcionar tantas mudanças positivas na vida das pessoas. Então, esse olhar para dentro é um passo simples e importantíssimo que o movimento GAP proporciona para as pessoas. O fato de parar e refletir para dentro é fundamental. E eu posso fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui assistindo, Amanda? Claro! O espaço é de vocês. Que todos estão... Tem pessoas interagindo aqui, sim, mas escreva aqui, por favor, qual é a sua maior dor emocional, ou melhor, que emoção tem conduzido a sua vida? É o que? É o medo? É a tristeza? É a raiva? É a alegria? Porque as emoções, a culpa, pois é, as emoções é que nos mantém vivos desde lá de trás, né? Quais são então as suas dores em cima dessas emoções? Só escreva aqui, só para que nós tenhamos um norte de com quem nós estamos falando, né? Para que a gente prossiga nesse bate-papo. É interessante, que a gente tem um norte e automaticamente, quando a pessoa coloca isso aí, já é um primeiro passo para ela começar a olhar para dentro e as fichas vão caindo. Quando ela escreve aí, o sistema nervoso já está trabalhando. Então, pensa nisso aí. Não precisa ter vergonha. É um ponto importante que a gente comenta também no movimento GAP, é sobre a nossa vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis. Então, a gente tem muito, até culturalmente, essa questão. Não posso errar, eu tenho que ser perfeito. E não somos perfeitos. Nós somos seres humanos que acertamos, que erramos. E a gente vai aprendendo com os acertos e vai aprendendo com os erros. Então, a gente é vulnerável. Então, vamos se expor um pouco, né, nesse aspecto, porque isso também liberta. Já temos umas respostas aqui. Aí, Vamos lá, ansiedade. Manu colocou aqui gratidão. Ah, eu não estou conseguindo chegar direito, eu tenho que botar um óculos. De Golden. Medo de ser mãe solo. Mãe solteira, Acredito que seja solteira, né? Já sou. Luto contra a ansiedade, medo. Certo. E o que vocês que escreveram, o que você tem feito para não fazer o que deveria ser feito? É meio confuso, mas é para confundir mesmo, né? O que você tem feito no dia a dia para não fazer o que precisa ser feito, para não ter essa ansiedade, esse medo, para resolver? O que você tem feito? A Amanda falou sobre... Deixa eu ler aqui. O Ho'oponopono. Sobre o Ho'oponopono, perfeito. Nós trabalhamos também muito o Ho'oponopono junto das dinâmicas lá. A Glaucia escreveu aqui, tristeza. Ser mãe solo tem me deixado com muita ansiedade. É de Golden. É. E você olhando, de Golden, você olhando para o seu histórico familiar, sem entrarmos aqui mais profundamente, né? Quais são os padrões que você aprendeu ou talvez você repita do seu sistema familiar lá de trás? Só para você começar a trabalhar essa autoconsciência, né? Deixa eu ver mais aqui. Respondendo a sua segunda pergunta, né? A Sônia, isso? Ela colocou, tento me manter forte perante isso tudo que estamos passando. Meditação também, né? Respondendo para manter a serenidade, a calma. Muito bom. O passo número um, né? Na verdade, não é um passo a passo, mas a primeira coisa que você tem que fazer é mesmo buscar esse autoconhecimento e entender que você tem essa questão, que você tem esse problema, esse medo, essa ansiedade, o pânico, porque quando você começa a entender que você tem, aí você começa a mergulhar mais fundo. Mas calma aí, eu tenho medo quando eu vejo muita notícia na TV. Opa, o que eu tenho que fazer? Parar de ver notícia na TV, para começar a trabalhar essas questões por trás. E aí você trabalha, eu digo muito, é o elefante, né? As emoções são o elefante. E o racional, nós somos uma criança de 5, 7 anos.
Se esse elefante, que é muito mais forte, não for olhado, não for adestrado, ele vai te controlar a vida inteira. Agora, se você começa a olhar para o elefante, começa a entender as dores, a fraqueza, o medo, as coisas boas, os padrões que ele tem, que são as suas emoções, você começa a entender que, opa, eu sinto medo quando alguém passa aqui na minha frente, eu sinto medo quando eu escuto uma música, eu tenho ansiedade quando de repente eu estou sozinho. E aí você começa a caminhar junto com esse elefante. Você doma o elefante para que ele te leve aonde você deseja e merece. Sem deixar que ele te leve no automático, que nós estamos no automático a vida inteira. Uhum. Mas colocou aí a Dee Golden, colocou, ó, tento ser a mãe que a minha mãe foi para mim. Isso é bem interessante, até entra um pouco no que o Denis falou, às vezes a repetição de padrão, né, que inconscientemente a gente faz, mesmo quando a gente vê a nossa referência aqui, né, que normalmente são os nossos pais, então a gente fala, não quero ser como meu pai ou como minha mãe foram. Inconscientemente a gente acaba sendo, mesmo assim. E vice-versa, eu tenho orgulho e quero ser igual. Automaticamente a gente já é. E um ponto importante de Golden para você é que você não tem que ser igual à sua mãe. Você tem a sua identidade, você tem a sua vida, você tem a sua história. Então, quanto mais autoconhecimento você adquirir, melhor para você. E aí você vai se libertando, porque a gente não tem que ser igual a ninguém, a gente tem que ser a nossa essência, quem nós somos de verdade. E quanto mais autoconhecimento a gente vai adquirindo, mais próximo a gente fica de quem a gente é de verdade. Então, basicamente é isso. A gente fala bastante sobre isso no Gap também. Não dá para a gente explorar aqui, até porque, né, a gente vai aprofundar, daqui a pouco já faz uma terapia. E estraga a surpresa, né? Que é exatamente você desbloquear todas essas crenças que te limitam. E não digo de crenças religiosas. As religiosas sim também, porque independente se você tem ou não uma religião, ela é a base da sociedade, porque nós acreditamos em algo que a religião construiu lá milhares de anos atrás. Então, se você aprendeu que você tem que ser igual à sua mãe, porque de repente tinha uma cobrança muito grande, nós ajudaremos a você entender o porquê disso. Porque para nos mantermos vivos, nós temos que pertencer ao grupo. E o primeiro grupo é o quê? Família. E aí tem a crença coletiva, a crença familiar e a crença individual. E essa crença coletiva, que é a mais forte de todas, as religiões, a política, a educação, elas nos impulsionam. Porque mulher, essa sociedade machista, mulher tem que ficar em casa enquanto o homem trabalha. Está mudando isso, mas está muito enraizado ainda. Homem não presta, ou mulher não presta, porque você aprendeu na crença da família que era dessa forma. E aí a gente acaba repetindo inconscientemente. Nós trabalhamos muito em cima disso, crenças. Por que disso? Por que você segue esse padrão? Que aí quando você entende por quê, que é para pertencer, para sobreviver, para se manter vivo, aí você começa a se libertar, porque você não precisa seguir naquele automático, você vai fluindo naturalmente. Isso mesmo, perfeito. Eu acho que o Fred podia falar até um pouquinho, que o pessoal colocou aí bastante coisa relacionada à meditação. Eu comecei a fazer meditação, será que pode ajudar e tal? O Fred pode falar aí, de repente, um pouco sobre esse aspecto que é fundamental. Claro, com certeza. Primeiro comentar aqui que a Soninha que falou que começou a fazer meditação, que está ajudando muito. Que bom, Soninha, fico feliz. E as outras pessoas que iniciaram na prática meditativa. A meditação é uma das ferramentas que a gente utiliza dentro do movimento Gap. Dentre várias outras ferramentas, a meditação é uma delas. A prática de meditativa, na verdade, é um treinamento mental. É um exercício para a nossa mente, para o nosso cérebro. E é tão curioso que a gente começou a ver aqui que muitas emoções estão relacionadas ao medo. Várias pessoas colocaram aqui medo, ansiedade, que está atrelado ao medo, à insegurança, né? E aí a gente, com a ferramenta da meditação, a gente tem a possibilidade de gerar essa percepção das emoções. A gente começa a observar essas emoções surgindo, aparecendo no nosso íntimo, e a gente tem a capacidade de nos distanciarmos delas.
Porque nós não somos as nossas emoções. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos algo muito maior, que está por trás de tudo isso. Dentro da nossa casa mental, tem o nosso ego, memórias, pensamentos e emoções. E todos esses elementos ficam interagindo o tempo inteiro. Então, quando a gente busca autoconhecimento, meditação, terapia, a gente está buscando identificar esses elementos e nos dissociarmos deles, para que eles não comandem a nossa vida, para que a gente comece a gerar um controle, um equilíbrio sobre administrar esses elementos. Todas essas emoções são importantes. O medo é importante, a raiva é importante, a tristeza é importante, a alegria é importante, só que todas elas têm um momento e uma intensidade para poder acontecerem, para poder se manifestarem. O medo é importante para nos autopreservar, para a gente continuar vivo, para a gente poder continuar aqui. Porém, se esse medo está em desequilíbrio, ele está disfuncional. Aí a gente precisa olhar para esse medo, olhar para essa emoção e perceber o que ela quer nos dizer. Perceber o que a gente tem que aprender com essa emoção disfuncional. O que ela quer mostrar? Qual é o caminho que eu tenho que transformar, modificar? O que eu preciso pegar de informação dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos, para eu criar uma nova jornada, ressignificando, transformando, mudando, enfim. Escolher a melhor estratégia para eu me desvencilhar dessa forma, dessa manifestação negativa dessas emoções e sentimentos. Porque quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, quando a gente fala da depressão, do pânico, das fobias, tudo isso são comportamentos, mas que por trás deles tem emoções disfuncionais, tem sentimentos em desequilíbrio, tem todo um complexo estado de humor que está ali trabalhando de uma forma desequilibrada e disfuncional, que estão nos gerando esses comportamentos negativos que são prejudiciais. Então, quando a gente trabalha na terapia, no movimento GAP, na meditação, a gente está buscando o quê? Ferramentas, estratégias para a gente aprender, entender o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo, o porquê e o para quê que essas coisas estão acontecendo, para a gente poder dar um rumo diferente. Porque a gente não quer ficar vivenciando uma situação negativa e prejudicial na nossa jornada. A gente quer, a busca do ser humano é por paz e por felicidade. Se a gente for perguntar para qualquer um aqui na live, escreve aqui para a gente, por favor, uma necessidade básica. O que vocês querem? Ser feliz, ter paz, ou serem infelizes e viver em maior inferno aqui encarnados? O que vocês esperam? Acredito que todo mundo aqui vai botar. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Porque isso é uma necessidade básica de todos nós. Então, quando começa a encontrar esses desequilíbrios, esses comportamentos disfuncionais, a gente quer resolver. Só que para resolver a gente precisa ter conhecimento, compreensão e ferramentas, estratégias para resolver isso, né? É verdade. Geralmente, né, Fred, pegando só um ganchinho do que você falou, isso, inclusive, essa disfuncionalidade, não só na base das emoções, mas também do comportamento, isso tem base lá nos pensamentos, né? Naqueles pensamentos que a gente cultiva, que a gente cria e a gente acredita tão profundamente neles que eles se tornam realidade. E eles são só pensamentos. Então, se a gente consegue entrar em contato, né, com esse mundo interno, se eu consigo entender o que é meu e aquilo que foi criado, né, e eu desconstruo aquela criação, entendendo que aquilo não me pertence, que aquilo não é uma realidade que eu vivencio, eu consigo mudar o meu padrão emocional e eu consigo mudar o meu padrão comportamental, trazendo ele de disfuncional para funcional. Então, eu me torno uma pessoa mais adequada. E não é adequada socialmente, a gente não está falando de regras sociais, eu estou dizendo adequada naquilo que eu acredito. Eu fico em harmonia com aquilo que eu penso e eu vivo, o que eu penso e eu represento, o que eu penso e eu falo, e o que eu sinto. Então, fica tudo em perfeita harmonia. Esse desequilíbrio que faz com que todos esses transtornos venham à tona. Então, eu acho que o chamado desse momento, já que despertou tantas coisas, despertou medo, ansiedade, angústia, né? Despertou tantos sentimentos negativos que a gente ficou perdido sem saber como lidar, ele é um convite a esse mergulho interno. Ele é um convite para o autoconhecimento. É a hora da gente olhar para isso e falar assim, peraí, tem alguma coisa que está muito fora do esquadro e eu preciso conhecer isso.
Isso está dentro de mim, isso está em mim, né? Então é muito importante conhecer, porque a gente só consegue tratar aquilo que a gente identifica, a gente só consegue cuidar daquilo que a gente reconhece, e a gente só muda aquilo que a gente aceita que não está legal. Né? Se a gente fica em negação, a gente não resolve absolutamente nada. Então essa aceitação também é muito importante. Né? Entendendo que aquilo não é culpa minha, aquilo não é uma mazela que eu criei, aquilo aconteceu por conta desse desequilíbrio. A coisa se transformou naquele problema e aquele problema vai ter uma solução. Eu só preciso aceitar, né, e estar pronto para o trabalho, né? Porque às vezes o trabalho é árduo, né? Não é tão simples assim. São várias etapas. Tanto que a gente costuma tratar disso como um processo. E não tem data limite. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, né? Então, cada um sabe até onde consegue ir, até onde aguenta, né? Lidar com essa verdade, porque às vezes não é fácil mesmo. É muito difícil a gente encarar os nossos próprios defeitos, entender que a gente não é perfeito. É por isso que a gente não olha, a gente nega, porque não é uma experiência, a princípio, das mais gostosas, das mais prazerosas. Mas, sem sombra de dúvidas, é um enriquecimento de vida, um olhar diferente de mim, do mundo e do outro, que eu jamais, em livro nenhum, porque tem gente que lê, assiste isso, assiste aquilo, vê um monte de live maravilhosa como essa que vocês estão fazendo, mas aquilo não internaliza. São só palavras soltas, palavras bonitas, que para mim não faz sentido, porque eu não consigo trazer aquilo para minha vida, para minha vivência. Por isso que é muito importante a gente começar realmente a olhar e entender que eu sou, nesse momento, a pessoa mais importante, né, que precisa desse cuidado, né, desse olhar diferenciado. Excelente, Você ia falar alguma coisa, Denis? Isso, excelente. Tudo que você nega, né, tudo que nós negamos, em algum momento retorna. Enquanto você nega, ele retorna o quê? São os sintomas, é a ansiedade, são as doenças, são as dores físicas que você sente, são as dores da alma, como a depressão, porque o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional, ele está te dizendo, tem alguma coisa errada em desequilíbrio. Enquanto você não olha para isso, vai retornar. E se você não resolve, os seus filhos vão resolver, porque eles vão se dando sequência nesse sistema familiar. Então, assim como, eu não lembro a pessoa que escreveu ali, que ela repete padrões que o avô abandonou e a avó também, alguma coisa, ela repete porque ela está tão fiel a esse sistema dos ancestrais, dos antepassados, que ela acabou ocupando um lugar que não é dela. E no movimento Gap a gente trabalha muito isso. Você entender que você tem que respeitar as 3 leis da vida. Pertencimento, ordem, que é a hierarquia, quem veio antes, quem veio depois na ordem, e o equilíbrio. Quando você equilibra, as coisas começam a resolver sozinha. O sintoma é um alerta, é um alarme te dizendo, opa, olha para isso. Enquanto você não olha, ele vai retornar. Isso mesmo. A Manu Costa, ela comentou aqui, o ego é terrível, né? Então, na verdade, do meu ponto de vista, o ego não é terrível, o ego é importante. Terrível é o egoísmo. É a cultura que a gente faz a esse ego. É a gente valorizar mais esse ego do que a nossa essência real. O ego é um elemento da nossa casa mental. O ego começa a ser desenvolvido lá dentro da barriga da nossa mãe, né? Ali na gestação começa a desenvolver esse ego. Então esse ego ele tem um nome, tem uma data de nascimento, tem RG, tem um CPF e vai ter também ali a data da morte. Então o ego é a nossa personalidade atual. E ele só é terrível porque nós acabamos valorizando mais esse ego do que aquilo que nós somos realmente. A nossa essência. O nosso eu superior, que está lá dentro de nós. Que é algo que está acima desse ego. Então, quando a gente volta o nosso olhar apenas para o ego, valorizando só as questões e os aspectos do ego, aí sim ele pode atuar de forma negativa. Aí começa a ter o desequilíbrio das emoções. Porque se o meu ego, o ego é criado por nós, o ego é a nossa personalidade atual. O Fred aqui, ó, esse é o ego, o Fred. Mas o meu eu verdadeiro não é esse Fred aqui.
Eu estou Nós esse não Fred somos a nossa nessa história, jornada, né? nesse processo. Então esse ego, na verdade, ele vai ficando disfuncional a partir do momento que eu vou cultuando demais o ego. Que eu vou olhando a minha visão de vida vai ser somente para os aspectos da matéria, do ego, me ligando mais só nas emoções disfuncionais, no desequilíbrio. E aí a gente vai deixando com que esse ego seja o senhor das nossas vidas. Onde, na verdade, o ego, ele é o nosso servo. Ele tem que agir como servo. Porque o nosso corpo, tudo isso, nos serve de instrumento para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. Então ele tem que nos servir e não ser o senhor das nossas vidas. Aí começa a ficar disfuncional, quando a gente inverte essa ordem, esse equilíbrio. Justamente. Só aproveitando até o gancho que o Fred falou, né, até anotei aqui que com relação ao ego, né, que a gente tem que olhar como fazendo parte, né, e não a gente ter uma repulsa como se fosse algo muito negativo, né. Outros pontos importantes que são bem comuns da gente ver é com relação ao medo, que não querem sentir medo, só que o medo, como até o Fred já tinha falado anteriormente, o medo ele é natural, ele serve para preservar a nossa vida. Se a gente não tivesse medo de nada, ninguém ia sobreviver, todo mundo ia morrer, porque ninguém ia se salvar. Então o medo ele é nosso amigo, o medo ele é bom. O que não pode acontecer é o excesso do medo, é o medo de te paralisar e você não agir, não fazer nada. Uma outra questão é com relação à dor, que aí entra até um pouco também na minha área. Todo mundo reclama, dor não é bom sentir, só que dor faz parte. Se a gente não sentisse dor, a gente não ia buscar ajuda, a gente também não iria sobreviver. Então a dor, ela é nossa aliada, ela é nossa amiga. Então enquanto a gente exclui esses sintomas, exclui o medo, eu não queria sentir medo, eu não queria sentir dor, que droga, eu estou com dor. A gente está tendo uma repulsa, mas isso vai incomodar. Então quando a gente começa a aceitar, não, tudo bem, a dor é minha amiga. Eu não quero sentir dor, mas a dor é minha amiga, está me mostrando o que eu preciso aprender com essa dor, o que eu preciso aprender com esse medo, como lidar com isso. E a mesma coisa, o que cai muito, é o que mais chega, acho que para a gente hoje, ansiedade. E as pessoas chegam no consultório e querem assim, eu quero acabar com a ansiedade, eu não quero ter mais ansiedade. Só que a ansiedade, ela também é vital. Nós temos que ter ansiedade, isso faz parte de nós, do ser humano. Mais uma vez, o problema é o excesso da ansiedade, né? Então, a gente costuma, dentro de um processo terapêutico, a gente pode até reduzir a ansiedade, mas a gente não vai anular a ansiedade, até porque senão isso seria prejudicial. A gente se antecipar, se antever de alguma coisa. Caramba, peraí, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Isso é importante para nós. O que não pode é ela te bloquear de agir, de fazer as coisas que você precisa no seu dia a dia. Então foi só um ponto que eu achei importante, que acontece muito, e que dentro do movimento GAP isso também é muito trabalhado. Perfeito. Legal. E vamos explicar um pouco quando que vai ser o movimento, como que funciona. Essa próxima edição vai ser no dia 17 de abril, vai ser online, tanto no meu link, quanto no do Fred, quanto no do Bruno. Na nossa bio tem lá o link com mais informações para você fazer a inscrição. Na verdade, ele tem um custo, mas ele não é o custo que valeria realmente. E não é aquele papo que todo mundo está utilizando, não. É porque é só um valor simbólico para que as pessoas se comprometam, porque nós queremos que cada um que participe seja um multiplicador, para que isso cresça, porque esse movimento GAP, ele não é nosso, é do mundo, é de cada um que participa por lá. Então é só você participar, entre 2 e 3 horas de eventos de imersão no dia 17 de abril, sábado que vem, se eu não me engano, sem ser esse ou outro. Quem quiser mais informações, fale conosco, pergunte para a Amanda também, ela tem mais detalhes ali. E se vocês tiverem dúvidas, se quiserem colocar mais questões, o que vocês sentem, o que mais trava a sua vida hoje, aproveita que a gente ainda tem alguns minutos. Se vocês quiserem colocar perguntas aí, gente, aproveita. Tem uns minutinhos ainda, os meninos podem responder. Uma coisa que eu ia perguntar. O público-alvo para participar da imersão? Na verdade, qualquer pessoa que queira olhar para dentro de si, que queira realmente subir um degrau, ser quem realmente nasceu para ser.
A Juju aí. A Juju aí. Nós recomendamos que tenha pelo menos 16 anos, de 16 anos até a idade que conseguir entrar no Zoom. Vai ser online dessa vez pelo Zoom. Vai poder ter essa interação conosco ali. E nós sempre no acompanhamento das dinâmicas, como eu disse, são ferramentas do início ao fim. É um processo mesmo de imersão num pequeno curto, num pequeno período de tempo ali, mas muito profundo mesmo, de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a musculação daquele elefante que eu falei. Quando você é forte o suficiente e equilibra razão e emoção, você consegue transcender essas suas dores para... Até porque, até o último dia da vida, nós aprenderemos alguma coisa. Então, a vida é terapia, né? A terapia não é só no consultório, não é só na imersão. E a gente coloca esse nome como imersão por isso, porque é uma experiência, né? Você não vai lá ficar ouvindo o que a gente está falando simplesmente. A gente fala, na verdade, até muito pouco. A gente explica, logicamente, um pouco da parte teórica, dando um pouco a racionalidade, só que, como o Denis falou, 95% é emoção. Então, a gente trabalha muito essa questão emocional para você viver uma experiência, se autoconhecer e, de alguma forma, ressignificar algumas questões. Ótimo. Excelente. Fred, você quer finalizar? Vou colocar aqui nos comentários só o nosso Instagram para quem quiser saber mais informações. Isso. E o Fred finaliza. Eu já agradeço, antes que o Fred finalize, eu agradeço mais uma vez, Amanda. Gratidão, amor na sua vida, muita fluidez, que a sua vida flua de forma cada vez mais linda aí para você. E gratidão a todos vocês que participaram. Obrigada, gente. Obrigada, eu agradeço muito também. Faço um convite aos seguidores da Punklândia que visitem o perfil dos rapazes, né, do Denis, do Bruno e do Fred. Eu já percebi que todos eles têm uma dinâmica semelhante, então são páginas, são perfis cheios de positividade, né? O Fred, sempre estou lá ouvindo as mensagens dele pela manhã, então a gente já acorda, né, com uma visão diferente de como acordar, de como levar o seu dia. Tem também o perfil, depois coloca aí, Fred, da meditação calmamente também, né? Vamos divulgar esse perfil também, que é um perfil muito, muito gostoso da gente cultivar dentro da nossa coleção de perfis, né? Com certeza. Dentro daqueles perfis que a gente gosta muito. E desejo a vocês todo o sucesso do mundo no evento. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, que eu sei que esse é o propósito de vocês, né? É uma iniciativa muito bonita, é uma iniciativa muito necessária e, obviamente, eu fico muito honrada de divulgar isso aqui, né, pelo meu canal. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade também, né, diante desse cenário que a gente vive e que precisa ser modificado. Nem que essa modificação comece por nós, né, que é a parte mais importante. Tá bom? Fred, quer finalizar? Exatamente. Bruno, quer falar alguma coisa, Bruno? Não, só agradecer também a Amanda, agradecer a todos aí que puderam presenciar aí, trocar uma energia com a gente. Obrigado pela participação, pelas perguntas, né, que é sempre bom, enriquece. Gratidão, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada. E é isso, a gente seguir o fluxo e permitir. Você falou até que pela iniciativa. Na verdade, como a gente falou, foi uma coisa que fluiu, né? Então, acho que quando a coisa é assim, tão natural, genuína, que de fato é por isso que motiva tanta gente, porque é algo puro, algo verdadeiro que só tende a acrescentar e agregar na vida de todo mundo, inclusive da nossa também. Claro. Então, gratidão a todos. Amanda, obrigado por tudo aí. Gratidão, Denis e Bruno, gratidão a todos que participaram com a gente da live. E eu queria fechar falando apenas isso, que o movimento GAP, na verdade, é um movimento da vida, né? Então, assim como a vida é um constante movimento, esse movimento GAP de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, também é um movimento constante. Então, é através desse olhar
para dentro de nós, que é o convite do mundo hoje para a gente, né? Voltar os olhares para dentro de nós, para a gente começar a perceber o que a gente precisa modificar, o que a gente precisa transformar, para positivar e potencializar ainda mais a nossa vida, a nossa jornada, para que a gente possa ter mais saúde, mas não só no aspecto físico, mas saúde mental, saúde espiritual, uma qualidade de vida melhor, que a gente possa realmente nos colocar nesse movimento, um movimento de vida, um movimento de amor, de perdão, de gratidão, que isso vai gerar entendimento e vai gerar muitos benefícios para todos nós. Então eu agradeço muito a todos vocês que estão conectados aqui com a gente. Eu tenho certeza. Então, gente, olha, boa sorte, muita luz nessa jornada, muito sucesso. Vamos que vamos, né? Que o trabalho ele é incansável. Não pode parar. Vamos lá, não pode parar. Um abraço, gente. Maravilha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, abraço, boa noite. Boa noite a todos. Viva o Gap. Tchau. Oi, Juju, Pedrão. Para eu salvar, é só sair daqui, né? Isso. Sai, aí vai ter a opção ali, salvar o... Tá, joia. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.